Olá, sou Gislene Teixeira, especialista em relacionamento e sexualidade, mediadora e conciliadora de conflitos. E hoje eu vim aqui para falar sobre fetiche. Claro que fetiche tem muitos fetiches. E eu vou falar apenas de um, e na verdade eu vou falar um pedacinho dele, né? Porque tem muita coisa sobre esse fetiche. Eu vou falar de podolatria. Você sabe o que é podolatria? Podolatria é o fetiche, é o tesão, aquela coisa alucinante pelos pés. Normalmente os podólatras são homens, tem também podólatras femininos, mas a quantidade é muito pequenininha. Então a maioria são homens apreciadores de pés femininos. A gente começa a entender algumas questões e a gente vai juntando os pedacinhos, tá? No primeiro momento parece que, nossa, que coisa louca, como alguém tem tesão por pés. Só que quando a gente vai estudando, pesquisando e juntando pedaços, aquilo que parecia ser tão alucinante, né, a gente vê que não é, que as coisas começam a meio que fazer sentido. Ainda que você não seja um podólatra, você começa a entender um pouco melhor. Se bem que, quando a gente fala em fantasia, em fetiche, não tem que ter explicação. É porque é. Eu confesso que quando eu não era desta área, quando me falavam de fetiche, fantasias, eu achava algumas coisas estranhas. Eu falava assim, nossa, como assim? Mas de onde você tirou essa ideia, né? Pura ignorância minha. Ignorância de ignorar mesmo, né? E, na verdade, é porque é. Não tem, sabe, a pessoa que tem um fetiche, seja ele qual for, ele não tem que explicar por que ele tem. Ele tem, ponto, acabou, entendeu? A gente sabe que no Brasil, até falam, né, bumbum é preferência nacional. Então, para muitas pessoas, muitos homens, quando olham uma mulher, ele olha para bunda e peito. Então, esses são aqueles bem sexuais, né? Instinto mesmo. Tem outros que eles são mais sutis, eles são mais leves, eles são mais até mais românticos, eu vou colocar dessa maneira. Ele não vai olhar para bunda e peito. Ele não tá procurando um frango da sadia. Ele vai olhar para boca, ele vai olhar para os olhos, né? Os sinais, as partes do corpo que expressam partes bastante importantes. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Então, tem homem que vai olhar nos olhos, tipo, nossa, né? É aquela atração. Tem outros que se encantam pela curvatura do sorriso. Então, ele vai olhar para a boca, né? E tem outros, um podólatra, ele não vai olhar para bunda, para peito, para olhos, nem para boca. Ele vai olhar para os pés. E aí a gente fala, que coisa louca, gente. Como alguém pode ter desejo, tesão, atração por pés? Mesmo porque aí a gente começa a pensar, por exemplo, a gente vai ao salão e vê, por exemplo, as mulheres fazendo as unhas. Vai lá, cuida das unhas e tal, e aí a manicure fala assim, você não vai fazer o pé? Não. Trabalha a semana inteira de sapato fechado, ninguém vai ver. Então, grande parte, e assim, né, juntando os pedacinhos que eu falei, a gente vai montando um mosaico. Grande parte dos podólatras são homens. Então, as mulheres não entendem muito essa questão. E por conta disso, o pé assim, gente, pé, não, né? Tá aí, tá, ninguém vai ver a mão, tudo bem, eu vou segurar no ônibus, vou trabalhar, vou digitar, todo mundo tá vendo a mão o tempo todo. Então, a mão vai ficar bonita. Os pés não tem necessidade. Só que, quando a mulher percebe, ela tem um pé bonito, né? Ela teve a sorte de nascer com um pé bonito. Um não, dois, né? De preferência. Ela nasce com os pés bonitos. E ela tem essa sacada de pé é quase uma preferência nacional. Peraí, deixa eu cuidar dos meus pés. E não basta cuidar dos pés. Eu vou deixar os meus pés à mostra, né? Então, ela acaba explorando essa questão dos pés. Acaba sendo um diferencial. Por que eu falei que é quase uma preferência nacional, apesar da gente ter esse marketing do bumbum, né? Segundo estudos, diz que quase metade de todos os fetiches se resumem
ao fetiche dos pés, né? A podolatria. Quase a metade de todos os fetiches. Ele ganha até da menagem transar com duas mulheres, um homem transando com duas mulheres. Olha que coisa, né? Que números. A outra questão, quando a gente para pensar, grande parte de acessórios, não exatamente acessórios sexuais, mas até do dia a dia mesmo, estão voltados ou ligados de alguma maneira aos pés. O salto alto é uma marca feminina, ele faz todo o sucesso, principalmente com o podólatra. A outra questão é, se você associar, e aí você vai associando, você vai empilhando, fazendo o empilhamento, você fala, uau, né? Você tem o pé bonito, os pés bonitos, você usa salto alto, e aí você usa uma sandália aberta, com as unhas extremamente bem feitas, aquele pezinho bem cuidado, bem hidratado, tudo bonitinho. Você vai passar, você vai arrancar todos os suspiros para os seus pés. E quando eu falei dessas ligações, salto alto, meia fina, meia arrastão, sapato de saltos aberto também, né? Rasteirinha, e aí vem todos aqueles detalhes bem femininos, com pedraria, rasteirinha com pedraria, com pérolas, com todas essas questões. Não é à toa que as coisas são como são. Não é só porque é bonitinho, porque atrai, porque é coloridinho. Tem muito mais por conta disso. E aí a gente se pergunta assim, mas como é que é isso? Fetiche está ligado à questão sexual. Mas quando a gente começa a pensar sobre pés, eu li algumas coisas, não, eu li bastante coisa, na verdade, sobre pés. As crianças, ela começa a olhar, assim, a visão principal dela são os pés. Ela começa a engatinhar e a criança tá sempre no chão. Então, a visão que ela tem é de pés, né? Claro que não tem nenhuma ligação com a questão sexual, mas começa aquela observação por pés. Pés é legal, né? Pé é legal, se movimenta, tal, e começa uma atração ali por pés, claro que não consciente, e claro que com nenhuma ligação sexual lá na frente depois. E aí a outra questão, eu não sou psicóloga, mas tem a questão, eu não vou nem arriscar falar sobre isso porque não é minha área, mas a gente observa, por exemplo, que bebês, crianças bem pequenas, elas colocam, é muito gostoso, né? Elas colocam o pé na boca e elas ficam chupando ali o pé, brincando com o pé. Então, eu falei no começo, a gente vai falar que loucura, mas quando a gente vai ver, isso não é tão loucura assim, né? Aí a gente pega contos de fadas é o quê, né? Sapatinho Cinderela, sapatinho de cristal, né? O príncipe encantado, olha ali, né? Ah, dá o pezinho que eu vou tentar pôr o pé, o sapato, vamos ver se o sapato serve. Então, essas questões todas, olha só quantas ligações tem, né? E eu falei assim, gente, mas não é só isso, né? E aí eu pesquisando, eu cheguei numa teoria científica que fala sobre este fetiche, que embasa esse fetiche. Essa teoria científica, ela é de um neurocientista, é de um neurologista, ele é indiano, ele chama Ramachandran, ele é da Universidade da Califórnia, ele diz o seguinte: esse cientista, nas pesquisas dele, ele notou que as áreas do cérebro associadas com a genitália e os pés são adjacentes uns aos outros. Quando se fala no mapa da imagem mental, imagem corporal do cérebro. Então, ele disse, né, que existem ligações cerebrais que explica porque gostamos de ter os pés sugados. Então, lá no cérebro, né, no mapa de imagem corporal, tem essa informação, tem esta explicação, esse embasamento científico. Então, a coisa não é tão maluca quanto a gente imagina. Eu falei que tem muita coisa para falar sobre pés, eu vou ver aqui eu vou ter que fazer vários outros vídeos sobre isso, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção por exemplo, tem muita coisa mesmo que me chamou a atenção.
Mas, por exemplo, essa questão da Cinderela, que eu falei dos contos de fada, o sapatinho de cristal, o príncipe pega o pé da mulher, olha o pé, tal, nananã, e tenta pôr o sapato. Isso explica, porque, né, tem algumas ligações, não é que explica, mas tem alguns links com a questão, nós não somos uma centopeia, mas a gente tem centenas de pares de sapatos. Por quê? Pra quê? De onde veio essa loucura toda? Tá começando a ligar os pontos? A outra questão, e tem mulher que se incomoda profundamente com isso e outras se deliciam. Você vai numa loja de sapatos, você vai experimentar os sapatos. Então tem aquele sapato, aquele escarpão lindo, vermelho, salto agulha, tal. E aí vem o vendedor de sapatos, aquele gato bonito, tal. Se é pra sonhar, né? Se é pra fantasiar, vamos fantasiar direito aí. Cada um fantasia do jeito que quiser. Eu já vou fantasiar logo com grisalho de olhos claros, verdes, azuis, cor de mel, acinzentado. Então, eu já vou fantasiar logo do meu jeito, você fantasia do seu. Aí, ele tá lá, está sentadinha, ele agacha, olha a cena e vê se tem alguma ligação com o que a gente acabou de falar. Ele agacha, ele pega o seu pé, ele pega o sapato, ele vai calçar o sapato no seu pé. Só que ele pega o seu pezinho, ele põe o sapatinho, ó lá, Cinderela, o príncipe. E ainda ele olha pra você e pergunta se ficou bom, se você gostou, né? Aquela coisa assim, tipo, gostou? Gostou do quê? Do sapato, é claro. Do sapato, é claro. Mas é do sapato? E a Cinderela? E a Cinderela, né? E de onde vem esse fetiche pelos pés? Eu li uma história, um relato que dizia que tinha um podólatra, o cara era tarado por pés. E ele foi trabalhar numa loja de sapatos, porque ele achou que era o jeito mais fácil dele estar mais próximo do fetiche dele. Porque ele não precisa fazer nada com os pés. Ele não precisa... Tem, que eu vou falar em outro vídeo, tem a masturbação com os pés, por exemplo. Mas ele não precisa fazer nada com os pés. Ele pode simplesmente adorar os pés, observar os pés. Você nem tinha se dado conta disso, né? Então tem muita coisa e é muito interessante e não é loucura. E se for também, qual é o problema? Cada um com a sua loucura. Fetiche é fetiche. E quando a gente fala de sexualidade, é o que eu sempre falo, não tem certo, não tem errado. E a gente não tem que entender, muito menos julgar, muito menos avaliar se isso é bom, se isso é ruim. Se pra pessoa tá bom e pro par dela, né, o parceiro que está com ela, tá tudo certo. Então, cuide dos seus pezinhos, hidrate, passe lá um creminho, deixe ele bem lisinho. Aproveita, aqui em São Paulo tá super frio hoje, já vai lá, se você tiver se você dormir com alguém, com um parceiro, já vai lá, coloca seu pezinho, dá aquela esquentadinha no pé, quem sabe não é por aí que começa alguma coisa. Tem gente que tem um parceiro podólatra e nem conhece, assim, nem sabe, né? Porque a pessoa é discreta, porque muitos homens, isso eu vou falar no outro vídeo, ele mas ele não tem coragem de se expor, porque as mulheres ficam com receio. Eu tenho uma amiga que começou a sair com um cara, conheceu um cara, ele falou que era podólatra e ela caiu fora rapidíssimo. Chegou pra mim e falou: não tenho estrutura pra sair com esse cara, porque ele me falou que ele é podólatra. Eu falei, tá, e? Né? Tem gente que gosta de bunda, tem gente que gosta de peito, tem gente que gosta de pés. Qual é o problema? Ok? Então depois eu volto pra continuar esse papo aqui da podolatria. Beijos. Tchau. Ah! É sempre o A, que eu só lembro no final. Tá inscrito aqui no canal? Se tá, obrigada. E se não está, uma ótima oportunidade para se inscrever. Aproveita agora, já curte aqui, já clica aqui embaixo no inscrever-se, no vermelhinho. Depois você clica no sininho para ser notificado. E se já estiver, muito obrigada, como eu já disse, mas aproveita, já curte, antes que você esqueça,
curte, compartilha, comente e depois eu volto para falar mais um monte de coisa, tem mais um monte de coisa aqui para falar sobre podolatria, o tesão pelos pés. Será que você tem um podólatra na sua casa? Será que você é um baunilha? O fetichista é o que tem o tesão pelos pés. O baunilha é aquele que ele oferece os pés. Será? Beijos. Tchau, tchau.